Daniela Ferreira. Olá, Daniela. Oi, estás boa? Olá, desde boa ontem? tarde. Sim, está tudo Bem disposta? Importante dizer que esta familiaridade toda se prende com ser uma jovem colaboradora do Centro de Cultura Espírita. Por isso, temos que torcer por ela, se assim se pode dizer, não é, amiga? Obrigada. Olhem, antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui reunida convosco hoje. O tema que eu vos trago, já todos vocês tiveram a oportunidade de ver no programa, vai ser uma viagem no tempo pela história da mediunidade. E então, começando pela definição de mediunidade, que já foi um conceito que a Paula vos deixou aqui bem presente e patente, e pronto, não vou acrescentar mais do que ela já vos disse, mas a mediunidade é uma condição natural da espécie humana que permite o intercâmbio de informação entre nós que estamos aqui no mundo material e as pessoas que estão no mundo espiritual, a quem nós chamamos de espíritos. E, como já foi dito, todos nós somos médiuns. Não há aqui ninguém entre os presentes que não seja médium. Só que alguns temos uma mediunidade mais discreta, sentimos esse intercâmbio de informação de uma forma mais discreta, como eu já tinha dito, como, por exemplo, através da inspiração, em que há uma troca de pensamentos entre nós e os espíritos, e esses pensamentos entrelaçam-se com os nossos próprios e nós quase nem nos apercebemos deles. Outros temos esta mediunidade de uma forma mais ostensiva, em que para ocorrer esta comunicação chegam mesmo a ocorrer estados de transe, e com isto nós podemos perceber que realmente a mediunidade é uma faculdade que varia muito de pessoa para pessoa. Todos nós temos aptidões, só que uns temos aptidões para manifestações de uma ordem, outros para outra, vai variando com as nossas capacidades. Mas nós, por convenção, chamamos de médium as pessoas que têm a mediunidade realmente bem caracterizada, em que esta faculdade é ostensiva. E antes de começarmos esta viagem no tempo pela história da mediunidade, eu gostava de partilhar convosco esta frase do William Shakespeare, que nos diz que a arte é o espelho e a crónica da sua época, e de facto a arte reflete o ambiente da época em que ela foi criada. Conta-nos a história dessa altura. E nós, com a arte, conseguimos conhecer o cotidiano das pessoas que viveram durante essa época em que ela foi criada e conseguimos perceber como é que era o seu dia-a-dia. E é por isso que vamos começar toda esta viagem pela história da mediunidade com o início da história da arte. Então, a história da arte, segundo a nossa calendarização clássica, começa na pré-história, e a pré-história corresponde a todo o período que antecede a invenção da escrita e inicia-se com o aparecimento do género Homo, ou seja, com o aparecimento da espécie humana aqui no nosso planeta Terra. E esse aparecimento dá-se durante o período paleolítico. E é então no paleolítico, com o homem pré-histórico, há cerca de 2 milhões de anos, que se inicia a história da arte. Temos a arte rupestre, que se podia dever pura e simplesmente à vontade do homem criar arte, se não fosse o facto de muita desta arte não se encontrar exclusivamente ao ar livre. Muita desta arte é encontrada em cavernas profundas, em cavernas onde a luz natural não penetra, onde é muito difícil alguém conseguir lá chegar, e isto significa que esta arte não foi criada com o objetivo de ser contemplada, como acontece hoje em dia com os nossos quadros, quando nós vamos a uma galeria contemplar arte. Não, esta arte com certeza deveria ter um outro propósito. E julga-se que esse propósito teria um cunho ritualístico por trás, que estas cavernas de difícil acesso seriam santuários onde o homem primitivo
tentava obter a simpatia dos espíritos para ter sorte nas suas tarefas do dia-a-dia, como, por exemplo, uma ida à caça. E pensa-se também que a origem destes cultos tenha a ver com estados alterados de consciência, que iriam facilitar a produção de fenómenos paranormais. E estes fenómenos paranormais são nada mais do que os fenómenos mediúnicos. No Paleolítico, para além da arte rupestre, temos ainda a arte móvel, que se tratam de estatuetas como esta que estão aqui a ver na imagem, e julga-se que a adoração destas estatuetas se inicia com o culto dos antepassados, culto que começa através do contacto mediúnico com esses antepassados que já tinham morrido e que, com o tempo, este conceito mediúnico mistura-se com o respeito e com a adoração que o homem tinha pelas forças da natureza, e assim o homem começa a desenvolver a necessidade de atribuir a certas entidades espirituais poderes especiais e começa também a ter a necessidade de as poder representar para as poder adorar e obter assim a sua simpatia e a sua proteção. Existem também achados de instrumentos musicais, como este que vimos aqui representado na imagem, em que uma deusa está a segurar uma corneta, e mais uma vez pensa-se que a função desta forma de arte, a música, poderia estar associada ao misticismo, a danças ritualísticas, e a música também ajudaria à indução de um estado de transe que iria facilitar assim a comunicação mediúnica. Então, a arte do homem paleolítico mostra que já existiam crenças ou sentimentos de caráter religioso. Apesar de existirem muitas incógnitas e questões em aberto, claro, em relação a esta área, a hipótese que é mais defendida no meio arqueológico refere que o homem começa a criar arte de forma consciente por necessidade espiritual. Também alguns especialistas acreditam que esta inspiração artística derivava de estados de transe induzido, ou seja, mediunidade, não é? Contacto mediúnico, e chega-se assim à conclusão que a vida primitiva era muito pragmática. O homem naquela altura, ou para o homem naquela altura, as realidades eram positivas e os factos eram concretos. Portanto, estas crenças, este senso religioso, não poderia ser de uma natureza abstrata nem imaginária. Tudo isto nasceu realmente da experiência concreta e da experiência natural que o homem tinha no seu dia-a-dia com os fenómenos mediúnicos e que para ele não eram nada de outro mundo. Existem também sepulturas que datam do período paleolítico. E nesta altura, no Paleolítico, o homem já enterrava os seus mortos, protegia e enfeitava os seus túmulos com pedras e alguns também foram encontrados com flores. O que prova que o homem acredita realmente na imortalidade da alma. Aqui, esta crença deixa de ser uma suposição, a partir do momento em que existe a sepultura dos seus mortos. E a grande maioria dos antropólogos e dos sociólogos reconhecem que a crença na imortalidade da alma é a crença universal mais primitiva que existe aqui no nosso planeta. Inclusive, não existe nem nunca existiu nenhum povo que não tivesse as suas bases fundadas sobre esta crença da imortalidade da alma. E é muito interessante que Ernesto Bozano, numa revisão bibliográfica de estudos sociológicos e antropológicos, concluiu que a base concreta desta crença, da sobrevivência do espírito, está precisamente nas comunicações dos ditos mortos, ou seja, nas comunicações dos espíritos e, ou seja, mais uma vez, nas comunicações mediúnicas. E este tipo de contacto do homem com o mundo espiritual era realmente algo banal na sua vida cotidiana. Então, depois do Paleolítico, entramos no Neolítico, com o aparecimento da agricultura e com a sedentarização do homem, e isto vai gerar uma grande mudança na vida social do homem, e essa mudança também vai gerar um grande desenvolvimento na racionalidade do homem. Isto tudo vai ter como consequência
o aprofundamento daquela crença primitiva que já existia nos espíritos, na crença na vida para além da morte. E esta crença torna-se mais evidente com a construção de sepulturas megalíticas, como esta que vimos aqui na imagem, e realmente nós começamos a perceber que a mediunidade deu ao homem aquela experiência concreta e aquele conhecimento concreto da existência de espíritos. E nesta fase o homem começa a juntar o conhecimento ao uso da razão. E ao fazer isso, ao juntar o conhecimento ao uso da razão, começa a nascer a mitologia popular. E, portanto, a sedentarização do homem permite-lhe o aparecimento de pequenas sociedades que se vão formando, porque ele agora já não precisa de andar em constante movimentação. E estas sociedades têm entre si os seus xamãs, que eram uma espécie de sacerdotes, de adivinhos, de conselheiros, de curandeiros, enfim. E estes xamãs, no fundo, eram o médium daquele grupo social em que o xamã se inseria, que evidenciava maiores capacidades para os fenómenos mediúnicos e para a comunicação mediúnica. E então milhares de anos vão passando, as culturas vão se sucedendo umas às outras e lentamente passamos das sociedades pequenas e primitivas do Neolítico para as civilizações na Idade dos Metais. E com estas grandes civilizações surgem também as grandes religiões. E nesta fase da história, a religião e o sistema político não diferem entre si. São exatamente a mesma coisa. Os monarcas têm o poder absoluto sobre o seu povo e esse povo deve adorar e respeitar estes monarcas como se eles de um Deus se tratassem. Criam-se então práticas iniciáticas secretas, onde um grupo de adeptos desenvolve as suas faculdades mediúnicas e aprende sobre os mistérios ocultados à restante sociedade e sobre os mistérios da vida, por assim dizer. E assim todas as grandes religiões tinham a sua fase esotérica, com X, que eram as práticas e os rituais exteriores que eram ensinados ao povo. E existia também depois a face esotérica com S, que era a face onde se estudava e se desenvolvia a mediunidade de uma forma secreta e oculta a todo o povo. E isto foi permanecendo assim durante a história. Seguidamente, exemplos como o da China, que desde tempos imemoriais que o povo chinês tem a tradição do culto dos seus antepassados, e neste culto era praticada a mediunidade e era feita a evocação desses antepassados, e ainda nos dias de hoje nós podemos observar este género de práticas entre o povo da China. Temos também os Vedas, que são um conjunto de 4 registros literários originais do hinduísmo, e que afirmam a existência de espíritos ao longo de todos os seus capítulos. E neles podemos encontrar referências a vários fenómenos mediúnicos, bem como também a brahmanes, que eram sacerdotes especiais, que eram treinados para ter a capacidade de receber estas comunicações e provocar fenómenos mediúnicos que aparentemente eram sobrenaturais e eram espetaculares. Temos também a mitologia egípcia, em que a ligação ao que eles chamavam mundo dos mortos é bastante clara, e todos nós aqui sabemos que os sacerdotes egípcios tinham um grande conhecimento acerca do destino da alma, também acerca da reencarnação e especialmente como se realizarem comunicações mediúnicas.
E nós ainda hoje podemos ter acesso a alguma dessa sabedoria do Antigo Egito através do Livro dos Mortos, que era um livrinho que eles colocavam nos túmulos, junto às múmias, e o qual tinha como ideia central que a sorte dos mortos iria depender no lado lá, no mundo espiritual, da sua conduta moral enquanto vivos. E isto é muito interessante porque nos faz pensar acerca da importância que a mediunidade teve ao longo da história na conduta moral do homem. Porque, sem dúvida, que aqui, como no caso dos egípcios, o homem tentava ser melhor devido a essa sabedoria que a mediunidade lhe trazia. E também nós na própria Bíblia podemos ler acerca destes prodígios que os egípcios realizavam, só que eles misturavam mediunidade com magia, faziam ali uma grande misturanga. Então, na verdade, em toda a Bíblia, nós, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós podemos ler acerca dos relatos de mediunidade. Claro que durante o período em que os vários livros bíblicos foram escritos, ainda não existia a palavra médium, nem mediunidade. E os médiuns nesta altura eram chamados de profetas. E profetizar significava receber comunicações mediúnicas que eram consideradas como vindas diretamente de Deus, e os profetas eram pessoas vistas como enviados especiais de Deus, com a instrução de instruir os homens e de lhes revelar conhecimentos acerca da vida espiritual. E é por esta tarefa de profetizar ser considerada tão sagrada, tão divina, é que Moisés proibiu a prática da adivinhação, que era a mediunidade misturada com feitiçaria, e que, ainda por cima, era mercantilizada por quem a exercia. E ele, tal como acontece no Espiritismo, diferenciava a prática mediúnica, feita de forma leviana, da prática mediúnica com caráter sério e sem fins de comércio, sem fins lucrativos. Como nós podemos ver aqui nesta passagem, que vem descrita neste slide, e que pertence ao livro de Números, e nós podemos ver que Josué, perante a notícia de que Eldad e Medad estavam a dar uma comunicação mediúnica, disse a Moisés que os proibisse, porque Moisés tinha proibido a prática da adivinhação. E ao qual Moisés responde que quem lhe dera que todo o povo fosse profeta. E aqui vê-se claramente que não só as comunicações com os espíritos eram um fato real da vida cotidiana do povo hebreu, como Moisés era a favor do seu uso, desde que para fins elevados e não para fins obscuros e sem utilidade. Pronto, muitos exemplos vos poderíamos trazer aqui hoje. Este é um desses relatos acerca de mediunidade no Antigo Testamento, que se trata de um fenómeno de escrita direta, ou um fenómeno de pneumatografia, que é descrito no livro do profeta Daniel, em que durante um festim dado pelo rei Baltasar, uma mão materializa-se, aparece do nada e começa a escrever sozinha numa parede do palácio. Dentro destes fenómenos de escrita direta, temos este exemplo, mas também podemos associar aqui o exemplo de Moisés quando traz as tábuas da lei do Monte Sinai. Entretanto, começamos a entrar na Antiguidade Clássica e, claro, na Antiguidade Clássica temos a Grécia, que é uma civilização onde, mais uma vez, a mediunidade é um ponto fundamental da sua cultura, e nós aqui nesta imagem vemos o exemplo do templo do deus Apolo, na cidade de Delfos, e o Apolo era o deus da adivinhação, que tinha as suas sacerdotisas, que eram chamadas as pitonisas, que eram médiuns especialmente treinadas para proferirem oráculos, e estes oráculos eram fazerem de determinadas previsões. E toda a Grécia estava repleta de templos que, dentro desses templos, estavam lá as pitonisas. E elas encarregadas de comunicar com os deuses, que, claro, estes deuses não passavam de espíritos comuns.
Mas nem sempre quem consultava também as pitonisas queria obter oráculos dos deuses. Algumas destas pessoas pediam para falar com a sombra de alguém que eles já tinham conhecido. E os gregos chamavam de sombra aos espíritos, claro. E ainda hoje em dia nós sabemos que isto acontece quando, por exemplo, alguém se dirige a um médium comerciante para falar com algum falecido. Sócrates, um dos maiores filósofos da antiguidade, era também médium e tinha a percepção do seu guia espiritual. E ele chamava ao seu guia o seu démon, que significa espírito em grego. E num dos diálogos de Platão, nós podemos ler o seguinte texto: Desde a minha infância, graças ao favor celeste, sou acompanhado por um ser quase divino, cuja voz me desaconselha algumas vezes de empreender qualquer coisa, mas jamais me obriga a executar tal ou qual ação. Pronto, este é um dos exemplos de entre os textos de Platão de uma descrição do démon de Sócrates, mas nós podemos consultar muito mais relatos acerca desta percepção que Sócrates tinha. Depois chegamos à antiga Roma, que, como sabemos, herda da Grécia toda a mitologia, e aqui em vez de pitonisas temos síbilas, que mais uma vez são uma classe de sacerdotisas que se dedicam exclusivamente ao mistério da comunicação com os mortos e com os deuses, que, claro, mais uma vez não passam de espíritos comuns. E nós aqui neste quadro temos uma ilustração de uma cerimónia pública que se realizava em Roma, em honra dos mortos, e em que as pessoas em multidão se juntavam nas entradas de grutas, e dentro dessas grutas encontravam-se as síbilas que iriam obter manifestações de todas as ordens. E existem realmente registros delas obterem manifestações mediúnicas de várias ordens, desde materializações de amigos do passado até psicofonias, em que estas síbilas possibilitavam que o espírito se comunicasse oralmente com a pessoa que desejava comunicar-se. Entretanto, aparece-nos Jesus, que, como todos nós sabemos, baseava todos os seus ensinos na imortalidade da alma. E ao longo de todo o Evangelho nós conseguimos observar a permuta constante entre Jesus e o mundo invisível, e vimos inúmeras descrições da sua mediunidade. Uma das suas muitas faculdades mediúnicas era a de falar com espíritos, e estes chegaram mesmo a tornarem-se visíveis ao seu lado, como por exemplo no fenómeno mediúnico que se deu no Monte Tabor, ao qual os apóstolos Pedro, Tiago e João também assistiram, e em que Jesus, enquanto orava, sofre uma modificação do rosto, transfigura-se, a roupa dele torna-se muito luminosa e muito branca, e aparecem ao lado dele a conversar Elias e Moisés. E pronto, este é apenas um dos muitos episódios que podemos ler nos Evangelhos acerca da mediunidade de Jesus. Para além da mediunidade que existia em Jesus, também entre os apóstolos de Jesus existia mediunidade. Um dos exemplos das muitas ocorrências de fenómenos mediúnicos entre eles aconteceu logo a seguir à morte do corpo de Jesus, em que os seus discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente desce sobre as cabeças dos discípulos, como que se fossem línguas de fogo, e começam todos a falar em línguas diferentes e desconhecidas para muitos deles, e no meio de toda esta confusão, entre aspas, claro, todos conseguiam compreender uns aos outros. Entretanto, junta-se a eles uma grande multidão de estrangeiros que estava presente na cidade, e quando esses estrangeiros se juntam a eles, conseguem compreender tudo o que eles falavam, como se estivessem a ouvir falar a própria língua materna. Pronto, este foi um fenómeno de xenoglosia entre os apóstolos. E entre os primeiros cristãos também existia mediunidade, e também eram realizadas reuniões mediúnicas.
Nós, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, podemos ler uma longa explicação de como se realizavam reuniões mediúnicas, e esta explicação toda que o Paulo se esforçou em dar tem a ver com as práticas que havia entre os cristãos primitivos, que baseavam todas as suas práticas nas comunicações com os espíritos. Aos poucos começamos a entrar numa outra fase. Chega-nos à Europa o drama da época medieval, que foi um período, como nós sabemos, muito sombrio aqui para a nossa história da Europa. E então, na Idade Média, devido aos formalismos e às convenções religiosas que foram criados na altura, os médiuns passam a ser chamados de bruxos. E é aberta uma época de perseguição e de tortura e de queima aos bruxos. Podemos encontrar os arquivos clericais da Idade Média completamente repletos de processos contra bruxos. E aqui a Igreja tenta asfixiar a mediunidade natural que existe nas pessoas, mas quantos mais bruxos a Igreja queimava, mais bruxos apareciam. E isto mesmo dentro do seio da própria Igreja, das ordens religiosas que existiam. Então foi necessário para a Igreja admitir a realidade destes fenómenos mediúnicos, ou pelo menos a realidade de alguns fenómenos mediúnicos, e começou a intensificar-se a aplicação daquilo a que a Igreja chamava de exorcismos, e que ainda hoje chama de exorcismos e que ainda hoje pratica. E, claro, eles faziam estes exorcismos para afastar aquilo a que eles chamavam demónios, mas estes demónios não passavam de espíritos sofredores que ainda eram muito apegados à terra e muito ligados à vida humana. E daqui em diante a mediunidade passa a ser vista realmente com muito preconceito e mesmo como uma maldição para quem nascia com esta faculdade. Uma dessas médiuns condenadas à fogueira por crime de bruxaria foi a Joana d'Arc, que, por incrível que pareça, ainda muita gente nos nossos dias julga que a vida de Joana d'Arc era apenas uma lenda, de uma humilde pastorinha que, guiada por vozes sobrenaturais, consegue salvar a sua pátria. Mas a verdade é que na vida de Joana d'Arc nada há de lenda, e tudo isto é atestado em dezenas de depoimentos, de interrogatórios e de cartas. E de facto, a Joana d'Arc ouvia vozes que eram frequentemente acompanhadas de aparições, e ela também teve inúmeros casos de premonições. Mais tarde, apesar dela ter sido condenada à fogueira, ela foi canonizada pela Igreja Católica por se ter admitido a veracidade destes fenómenos mediúnicos. A seguir à Idade Média, temos a Idade Moderna, que dura mais ou menos até à Revolução Francesa, e durante este período da história, claro, continuamos igualmente a ter exemplos de mediunidade. Temos o exemplo de Swedenborg, um homem extremamente culto, que na época em que vivia era uma autoridade em diversas disciplinas académicas e teve durante toda a sua vida incontáveis ocorrências mediúnicas. Talvez uma das mais famosas tenha sido a que se passou num jantar, e durante esse jantar ele conseguiu acompanhar um incêndio que se dava a uma distância de mais ou menos 450 km. Era um incêndio que estava a ocorrer em Estocolmo, e ele conseguiu fazer a descrição deste incêndio com uma exatidão perfeita. E este facto foi atestado pelas testemunhas que estavam no jantar, que eram 16 pessoas, e para além disso foi também investigado pelo filósofo Kant, que era contemporâneo de Swedenborg. Um outro exemplo é o de Afonso de Ligório, que foi canonizado por se ter mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes. Ele estava a dormir em Arienzo e assistiu em Roma à morte do Papa Clemente XIV. Quando ele acordou, anunciou aquilo a que tinha acabado de assistir, que se veio a verificar ser real,
E claro, isto na altura passou por milagre, mas no entanto trata-se de um fenómeno de bicorporeidade, em que o espírito durante o sono se desprende do corpo e através do seu perispírito torna-se visível noutro local e pode acontecer mesmo chegar a tornar-se palpável. E finalmente entramos na Idade Contemporânea, que tem o seu início marcado pelo Iluminismo. E o Iluminismo, como já foi falado na conferência anterior, era o defensor do uso da razão e do desenvolvimento da ciência. E então, para além do Iluminismo, também no século XIX chega-nos uma moda que se propaga um pouco por todo o mundo, mas que tem maior destaque na América e aqui na Europa. E essa moda tratava-se da alta sociedade na altura reunir-se para assistir e provocar fenómenos mediúnicos, e eles chamavam esses fenómenos de mesas girantes. E então, no que é que consistiam as mesas girantes? Consistiam na movimentação de qualquer objeto e em pancadas sem haver uma causa aparente, e os participantes reuniam-se geralmente em torno de uma mesa por ser o objeto mais prático para a realização desse fenómeno. Mas este fenómeno poderia dar-se com qualquer tipo de objeto. E então, havendo essa reunião, era estabelecida uma comunicação através de pancadas e de movimentos, e foi assim que este fenómeno se foi tornando extremamente popular, mas que não passava de um vão de divertimento para a sociedade daquela altura. Não havia dali nenhum tipo de ilação mais profunda. E este fenómeno, se nós formos a reparar, é muito parecido com uma moda que também existe nos dias de hoje. Aliás, trata-se exatamente do mesmo fenómeno mediúnico, que é o jogo do copo. Entretanto, na França, Hippolyte Rivail, que inicialmente era muito cético em relação aos fenómenos mediúnicos e não desejava de todo perder tempo com brincadeiras, viu que estas experiências não se limitavam à movimentação de objetos. Existia realmente uma comunicação inteligente, e essa comunicação não poderia ser explicada por nenhuma lei da física que fosse conhecida até àquela data. E então, Hippolyte Rivail, baseado no método científico, observou e analisou sistematicamente uma série de comunicações dos espíritos e fê-lo através de diversos médiuns, e foi assim que ele, com o pseudónimo de Allan Kardec, publicou o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, e foi este livro que marcou o início da doutrina filosófica de bases científicas e de consequências morais que nós chamamos de Espiritismo. E durante esta semana tivemos então o aniversário do Livro dos Espíritos, do lançamento do Livro dos Espíritos, que se deu há 161 anos. Passados uns anos, Allan Kardec lança um outro livro esse que foi intitulado de O Livro dos Médiuns, e que trata de toda a parte experimental do espiritismo, que é a mediunidade. E então, neste livro, Kardec explica-nos todos os mecanismos da mediunidade. Mas, claro, esta obra não é uma obra exclusivamente para médiuns, é uma obra também para todos os que estejam em condições de observar e de estudar os fenómenos mediúnicos. E é curioso que ela também nos ensina algo muito importante, que é nós sabermos distinguir os fenómenos mediúnicos propriamente ditos dos fenómenos mediúnicos simulados. Isto porque muita gente simulava, e ainda nos nossos dias se simulam, estes fenómenos com segundos interesses. Então, com o aparecimento do espiritismo, existe uma grande mudança em todo o panorama da mediunidade, isto porque antes de existir espiritismo, a mediunidade era tida como algo sobrenatural, algo maravilhoso e até para alguns mesmo miraculoso. Isto porque as pessoas não conheciam as leis que regiam os fenómenos mediúnicos. Com o aparecimento do espiritismo, a mediunidade sai do campo do sobrenatural
E isto porque Allan Kardec aplicou a todo o estudo da mediunidade o método científico e conseguiu assim explicar os mecanismos da mediunidade. Só que, claro, na época o preconceito científico e a indiferença social não conseguiu admitir como válidas as pesquisas de Allan Kardec e formaram-se mesmo inúmeras associações, sociedades, comissões, todas no intuito de deitar por terra a pesquisa de Allan Kardec. Mas a verdade é que a ciência nunca conseguiu demonstrar que o espiritismo estava errado em algum ponto, até à data de hoje. E isso só deu origem a mais adeptos, porque sempre que um cientista tentava deitar por terra o espiritismo, acabava por verificar a veracidade dos fenómenos mediúnicos e acabava por tornar-se espírita também. Temos o exemplo de Sir William Crookes, que decidiu estudar os fenómenos mediúnicos e isso, quando ele tomou essa decisão, criou uma grande expectativa no meio científico, porque o seu nome era bastante conhecido e por isso o seu veredicto era muito importante. E a expectativa que se criou na comunidade científica era de que ele finalmente iria demonstrar de uma vez por todas a impossibilidade da existência de fenómenos mediúnicos. Então, Crookes levou a cabo inúmeras sessões mediúnicas com os mais variados médiuns e talvez os mais famosos tenham sido Daniel Douglas Home e Florence Cook. E ele fez assim incontáveis experimentos, publicou diversos artigos científicos, recolheu um sem fim de evidências científicas e a conclusão a que ele chegou foi que é absolutamente verdadeiro que uma conexão é estabelecida entre este mundo e o outro. E por isto, a sólida reputação de William Crookes foi alvo de um ataque cerrado, porque existia a opinião pré-concebida no meio científico de que todos os fenómenos mediúnicos eram fraudulentos. E, de facto, existia muita gente que se aproveitava e que simulava estes fenómenos em proveito próprio. Mas nós sabemos que não é por existir dinheiro falso em circulação que concluímos que o dinheiro genuíno não anda em circulação também, não é? Então, o mesmo se passa aqui com os fenómenos mediúnicos. Os verdadeiros médiuns não podem ser culpabilizados pelos atos de quem explorou estes fenómenos de uma forma fraudulenta. E foi por isto que, certo de todas as investigações que fez, William Crookes achou-se sempre seguro das conclusões a que chegou acerca da mediunidade, apesar de toda a pressão e de todos os ataques de que foi alvo no meio científico. Neste meio tempo, em Portugal, temos o exemplo de Fernando Lacerda, que era um médium de psicografia, que quando as suas faculdades mediúnicas começaram a desabrochar, Fernando Lacerda era tomado involuntariamente pelo braço por um espírito que ele tinha conhecido em vida e que escrevia mensagens injuriosas contra o próprio Fernando Lacerda. E o mais interessante, para além das mensagens injuriosas, era que a caligrafia e a assinatura desse espírito eram idênticas às que ele tinha quando encarnado. E esta situação ainda durou bastante tempo na vida de Fernando Lacerda. Mais tarde, ele começou a receber mensagens de outros espíritos, entre eles escritores conhecidos e personalidades reputadas. E ainda hoje, quando o nome de Fernando Lacerda vem à baila, é um dos mais reputados a nível mundial no que diz respeito à mediunidade de psicografia. Continuando aqui por Portugal, uns tempos depois, temos um dos poetas portugueses com maior notoriedade, Fernando Pessoa, que tinha mediunidade segundo aquilo que ele escreve à sua tia materna, Ana Nogueira, que era uma pessoa que ele sabia que se interessava por experiências mediúnicas, e nós vamos ler alguns certos dessa carta que ele escreveu. Aí, pelos fins de março, se não me engano, comecei a ser médium.
Estava uma vez em casa, de noite, tendo vindo da brasileira, quando senti vontade de literalmente pegar numa pena e pô-la sobre o papel. De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras obrigado, escrevo. Guardo, porém, para o fim o detalhe mais interessante. É que estou desenvolvendo mediunidade não só de médium escrevente, mas também de médium vidente. Começo a ter aquilo a que os ocultistas chamam a visão astral e também a chamada visão etérica. Esta carta que Fernando Pessoa escreveu à tia é realmente muito interessante e, para além destes certos que eu aqui vos mostro, existem muitos outros que vocês podem consultar porque a carta está publicada. Neste intervalo de tempo, formam-se também inúmeras sociedades de pesquisa que estudaram os fenómenos mediúnicos e obtiveram realmente evidências científicas positivas acerca da veracidade dos fenómenos mediúnicos. E com estas sociedades de pesquisa começa a desenvolver-se uma área da investigação científica que foi chamada de parapsicologia. E sem dúvida que a mediunidade foi alvo de rigorosa pesquisa científica por parte da parapsicologia. Alguns cientistas chegaram mesmo a iniciar as suas pesquisas na área da parapsicologia na esperança de mostrar a nulidade destes fenómenos. Foi o caso de Joseph Heine, que muito contribuiu para o desenvolvimento da parapsicologia, quase que foi o responsável pela fundação desta disciplina, em conjunto com outros cientistas, e ele, quando iniciou as suas pesquisas, acabou tendo que se render à evidência dos factos e assim deixou-nos um espólio imenso de trabalhos na área e ele conseguiu demonstrar positivamente que a mediunidade é uma faculdade típica do ser humano e é típica ao lado de outras funções fisiológicas que o ser humano tem. Mas isto, novamente, não voltou a ser o suficiente para os céticos. Muitos colocaram em causa os seus trabalhos e apesar de ninguém os ter conseguido refutar consistentemente, muita gente chamava a parapsicologia de pseudociência. Então, mesmo havendo toda esta relutância em reconhecer a parapsicologia como uma disciplina científica, em 1969, a Associação Americana para o Avanço da Ciência, que é o órgão máximo da ciência oficial nos Estados Unidos, afiliou à Associação de Parapsicologia. E isto foi de extrema importância, pois significa que a partir daí a parapsicologia foi reconhecida como uma disciplina científica e que as pesquisas e todas as descobertas feitas pela parapsicologia na área da mediunidade foram validadas cientificamente. E esta afiliação mantém-se até aos dias de hoje. Também em 1994, a quarta edição do Manual de Diagnóstico das Perturbações Mentais, um manual de extrema importância para todos os profissionais de saúde, caracteriza mais um minuto, está bem? Está bem, vamos já despachar. Caracteriza a patologia chamada de transtorno de transe dissociativo como um estado de transe involuntário e chama a atenção para que esta desordem não seja considerada em pessoas que entram em transe ou em estados de possessão voluntariamente e sem sofrimento. E aqui o conceito de possessão pode ser confundido com outros conceitos, mas refere-se à prática da mediunidade. Pronto, aqui no diagnóstico diferencial acontece o mesmo, não vou perder assim mais tempo a explicar-vos, mas realmente o que a medicina admite é que a mediunidade, desde que esteja educada, não é uma patologia de todo. E isto realmente é o que acontece na prática mediúnica dentro do espiritismo. A mediunidade só é posta em prática quando devidamente estudada e devidamente educada.
Depois temos a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, que é publicada pela Organização Mundial de Saúde, e na linha F44.3 define uma patologia denominada por transe e possessão como a perda temporária de identidade, mas com preservação da consciência e do meio ambiente. E aqui estamos a falar novamente do transtorno de transe dissociativo, que já tínhamos falado anteriormente, só que com outro nome. E também aqui apenas se incluem nesta patologia estados de transe involuntários ou indesejados que ocorrem fora de situações religiosas ou culturalmente aceitos. Ou seja, mais uma vez, a mediunidade é admitida pela medicina e as manifestações mediúnicas são aceites desde que não coloquem em causa o bem-estar do indivíduo. Então, apesar da mediunidade já ter este tipo de reconhecimento, a verdade é que os fenómenos mediúnicos continuam a exigir grande atenção por parte da ciência. Por enquanto, a ciência tem maioritariamente o seu objeto na matéria e nas leis que regem a matéria, mas gradualmente a ciência vai ter que se adaptar e vai-se apercebendo que se acha na impossibilidade de explicar muita coisa só pelas leis da matéria. Então, a pesquisa científica na área da mediunidade é certamente muito útil também em áreas da ciência, como a saúde, a física ou a química. E claro que já temos muita pesquisa feita nesta área, mas muita mais precisa de ser feita. Então, apesar da mediunidade, e isto tem jeito de conclusão e para terminar finalmente, apesar da mediunidade existir desde a noite dos tempos, ainda não é uma palavra bem aceita em todos os ambientes. Algumas pessoas têm medo deste conceito, outras têm preconceito, outras não acreditam na mediunidade, outros não sabem como lidar com a própria mediunidade, mas a verdade é que, mesmo que existam abordagens muito distintas da mediunidade, ela é natural e transversal a todos os seres humanos, independentemente das nossas convicções. E o Espiritismo não veio inventar a comunicação dos espíritos. Esta comunicação, como nós já vimos, é um facto natural que existiu, aliás, em todos os tempos e é um facto atestado pela história e pela literatura. O que o Espiritismo fez foi empregar a mediunidade no esclarecimento e tirá-la do campo da superstição. Portanto, apesar de muita gente confundir estes dois conceitos, mediunidade e espiritismo, eles não são de todo a mesma coisa. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas que utiliza a mediunidade da mesma forma que um microbiologista utiliza o microscópio para estudar os micro-organismos, enquanto que a mediunidade é o fenómeno em si. E este fenómeno, esta capacidade, está muito longe de ser uma faculdade exclusiva de nós espíritas. É uma faculdade transversal a todos os seres humanos, como já vimos. E pronto, chegamos assim ao fim. Esta foi a bibliografia. Obrigada então e boa tarde. Olha, não vás embora, só para nós te agradecermos. Muito obrigado, Daniela. Pelo atraso, não é? Pronto, o tempo é assim. Queríamos só agradecer, já agora se fizeres enter, mais uma vez ao Vasco Marques e à equipe que está a gravar e a transmitir para todo mundo, gratuitamente, por amor à camisola. E queríamos informar que vamos ter mais uma conferência e depois vamos fazer um intervalo de 45 minutos, está bem? Mas para já pedimos que fiquem. Enquanto vão pondo vão preparando aí Sim, força. Temos uma coisa muito interessante para lá fora, que se calhar ainda não se aperceberam. Temos 8 pósteres temáticos sobre pesquisa acerca da mediunidade, que é uma novidade em Portugal. A novidade não é nossa, é graças à teimosia, à persistência e ao saber de um amigo do Porto, que eu não vou dizer que é o Jorge Gomes, senão ele fica aborrecido.
Então, os pósteres têm muita qualidade, foram feitos por várias pessoas, a equipa foi coordenada por ele, e cada póster tem um QR Code. Então, se vocês tiverem essa aplicação no vosso smartphone, clicam no QR Code e vão ter acesso direto a um vídeo onde as pessoas que fizeram o póster contam como é que fizeram aquilo, tem lá muita informação. Portanto, quem tem amigos destes não morre na cadeia, como se costuma dizer, não é? E queremos também, ela falou aqui, a Daniela, no Fernando Lacerda, há muitas pessoas que não conhecem, temos uma grande historiadora em Portugal, que é Manuela de Vasconcelos. Tem livros simplesmente fabulosos, editados pela Federação Espírita Portuguesa. Ultimamente ela tem editado livros, um livro por cada personalidade do movimento da década de 40, entre outros, livros infantis, livros de pesquisa, de grande qualidade. Vale a pena verem isso. E também queremos agradecer a dois amigos do Centro de Cultura Espírita que tiveram a gentileza de pagar anonimamente do seu bolso a divulgação que houve pela cidade nos MUPIs, no Mobiliário Urbano de Publicidade Institucional, os chamados aqueles placares fixos. Muito obrigado, porque isso ajudou também a divulgar o nosso evento.